Bom, pessoal, então vamos seguir aqui para potenciação e para radiciação de números complexos. Então vamos colocar aqui potenciação. E, bom, galera, primeiro vamos dar uma investigada aqui no que acontece quando a gente pega dois números complexos em suas formas trigonométricas. Então, temos aqui o Z1, que vai ser o módulo dele, que multiplica cosseno de θ1 mais i seno de θ1. E vamos pegar aqui o Z2, que vai ter um outro módulo e um outro argumento. Beleza? E agora a gente vai multiplicar esses dois caras, Z1 vezes Z2, né? Então a gente já aprendeu a fazer a multiplicação algébrica. Agora vamos ver o que acontece quando a gente faz a multiplicação trigonométrica. Então a gente vai fazer esse cara vezes esse cara. Então os módulos vão se multiplicar, certo? E a gente vai ter que fazer essa distributiva aqui, ó. Cosseno de θ1 mais seno de θ1, que multiplica cosseno de θ2 mais i seno de θ2. Bom, então a gente vai fazer cosseno vezes cosseno, cosseno vezes seno, certo? Depois esse vezes esse e esse vezes esse. Então a gente vai fazer a mesma distributiva, só que agora com cosseno e seno. Então, Z1 vezes Z2 vai ser igual ao produto dos módulos, né? Vezes. Aí cosseno θ1 vezes cosseno θ2, cosseno θ1, cosseno θ2. Mais cosseno θ1 vezes i seno θ2 e cosseno θ1 seno θ2. Aí, i seno θ1 vezes cosseno θ2, i seno θ1 cosseno θ2. E, finalmente, aqui o i seno θ1 vezes i seno θ2. E aí, i com i dá i ao quadrado, que se transforma em um sinal de menos. Seno θ1, seno θ2. E aí, olha que legal, pessoal. Aqui a gente tem um cosseno de θ1, cosseno θ2, menos seno θ1, seno θ2, né? Então, se você diz que o cosseno de θ1, cosseno de θ2, menos o seno de θ1, seno de θ2, ó, o que é isso aqui? Isso aqui é o cosseno da soma, né? Então, isso daqui menos isso aqui vai ser igual a cosseno de θ1 mais θ2. E se vocês pararem para observar, ó, i cosseno θ1 seno θ2 mais i seno θ1 cosseno θ2. Ó. Ó. Seno A cosseno B mais seno B cosseno A, né? Isso daqui, pessoal, é a mesma coisa que o seno do θ1 mais 2, né? E seno de θ1 mais θ2. O que isso significa? Significa que se você multiplicar dois números complexos, Z1 e Z2, o resultado vai ser o produto dos módulos vezes cosseno do θ1 mais θ2 mais i seno θ1 mais θ2. Então, você vai multiplicar os módulos, certo? E você vai somar os argumentos. A interpretação geométrica do produto é a seguinte, ó. Vamos supor aqui que você tenha dois números complexos, então. Esse aqui que tem módulo ρ1 e ângulo θ1. E esse aqui que tem, por exemplo, módulo ρ2 e argumento θ2, certo? Então, esse daqui é o nosso Z2.
E esse aqui é o nosso Z1. Se você multiplicar esse por esse, pessoal, se você multiplicar esses dois pontos, então o ponto que você vai obter vai ser um ponto que ele está a uma distância da origem dada pelo produto dos módulos, beleza? E ele vai estar rotacionado de θ1 mais θ2. Então, o produto, ó, ele seria isso aqui, né? Em que esse módulo é ρ1, ρ2, e esse ângulo aqui é θ1 mais θ2, beleza? Então, isso que significa geometricamente um produto de números complexos, tudo bem? Se os números eles estão na reta real, o argumento deles é zero. Então, se você multiplicar dois números reais, a única coisa que acontece é que o módulo aumenta, né? Mas ele não rotaciona, porque justamente ele não tem argumento. O argumento é zero de um número real, beleza? Ou 180, né? E olha que interessante. Se você pegar aqui dois números negativos, né? Se você pegar esse número negativo aqui, que tem aí um módulo, e esse outro número negativo que tem outro módulo, certo? Só lembrando que o módulo é positivo, né? E o argumento deles é 180 graus, porque eles estão rotacionados de 180 graus. Se você multiplica esses dois, o resultado que você vai ter é um novo número, que o módulo é o produto de ρ1, ρ2, certo? E o argumento desse número que você vai obter vai ser de 180 mais 180, ou seja, 360, ou seja, zero. Então, quando você somar os argumentos, o argumento do seu novo número ele vai parar aqui no zero. Ou seja, você está dizendo que o produto de dois números negativos dá um positivo, certo? E a matemática dos números complexos contempla isso aqui também, beleza? E se você então multiplicar dois números positivos, o argumento vai ser zero. Se você multiplica dois números negativos, o argumento vai ser 180 mais 180. E se você multiplica um positivo por um negativo, o argumento vai ser zero mais 180. Ou seja, mais vezes menos vai dar menos. Porque quando você somar zero com 180, dá 180. E aí o número cai lá nos negativos. Beleza? Mas isso aqui é só a interpretação geométrica do produto de números complexos. Beleza? Então, muito interessante isso aí. Beleza? Aí, galera, entra. Dito isso aqui, né? Que você pode fazer isso. Professor, então quer dizer que se eu multiplicar Z1 vezes Z2 vezes Z3, o meu número, né? Ele vai ter como módulo o produto dos três módulos, ρ1, ρ2, ρ3. E o argumento dele vai ser a soma dos argumentos de cada um dos números. Isso aí, exatamente. Tá bom? Então, se você fizesse aqui Z1, Z2, Z3, ia ficar ρ1, ρ2, ρ3, cosseno de θ1, θ2, θ3, mais e seno de θ1, θ2, θ3, e assim por diante, tá bom? Então, ter essa visão geométrica do produto de números complexos ajuda a gente a entender aí a potenciação, tá? Então, vamos para a potenciação de fato, né? Então, galera, na potenciação, ao invés da gente fazer Z1 vezes Z2, a gente vai fazer Z vezes Z, certo? Em que Z é ρ cosseno θ mais I seno θ. Então, se você multiplicar esses dois Z's aqui, o que você vai obter? Você vai obter ρ ao quadrado, que multiplica cosseno de θ mais θ, ou seja, 2θ, mais I seno de θ mais θ, ou seja, 2θ. Certo? Então, isso significa que Z ao quadrado, ó, Z ao quadrado é isso aqui. E Z ao cubo? Z ao cubo vai ser ρ ao cubo, que multiplica cosseno de 3θ, mais I seno de 3θ. Tudo bem? E Z à quarta? Ρ à quarta, cosseno de 4θ, mais I seno de 4θ, e assim por diante. Beleza? E aí a gente conclui, então, que a potência de números complexos é dada pela seguinte fórmula.
que z elevado a n é igual ao módulo elevado a n vezes o cosseno de nθ mais i seno de nθ. Tá bom? E essa formulazinha aqui, a potenciação, ela é chamada primeira fórmula de Moivre, Movri, sei lá, tá bom? Mas acho que é Moivre. Mas eu não manjo do francês, não. Parece francês também. Enfim. Beleza, galera? Então, você vai fazer a sua potenciação aqui de números complexos pela trigonometria, beleza? Por que que você vai fazer pela trigonometria e não pela álgebra? Porque pensa, você está multiplicando aqui, ó, essas coisas aqui, beleza? Daí, quando você multiplica esses dois caras, ó, você vai ter que fazer essa distributiva e vão aparecer 4 fatores, né, ó? 4 termos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Certo? Ó, 1, 2, 3, 4, né? Se você multiplicar esses dois por esses dois, né, você obtém esses 4 aqui. Se você pegar esses 4 aqui e multiplicar por mais 2, né, que seria aí um z ao cubo, você teria 8 termos aqui. Então, se você tenta fazer isso aqui algebricamente, com x mais y, ia ser extremamente trabalhoso, né? Tipo assim, só no cubo você já ia ter uma soma de 8 termos aqui, tudo misturado, né? Ia ser uma bagunça. Mas o que a trigonometria faz? A trigonometria, ela condensa aí as nossas parcelas aqui, ó. Então, essas duas coisas a gente consegue representar como uma só, né, ó. Cosseno de θ1 mais θ2, né? Então, a potenciação a gente faz com a forma trigonométrica do número complexo, justamente porque se você vai fazer com a forma algébrica, vai virar uma bagunça, né? Imagina, elevar um número complexo à décima, né? Você ia ter muitos termos aqui somando. Só que como você vai agrupando eles pela trigonometria, né? Você só vai juntando os ângulos, fica bem mais facinho de fazer, tá bom? Agora a gente vai fazer aí um exemplo. Eu vou pegar um número complexo aqui e a gente vai elevar ele, tá? Deixa eu escolher um aqui. Cadê o exemplo que eu separei para vocês? Ó, vamos pegar esse aqui, ó. Z é igual a 2 mais I 2 raiz de 3. A gente tem esse número complexo aí, beleza? E a gente quer calcular quanto que vale Z à quinta. Interessante. Então, né, você pode fazer aqui esse cara à quinta e fazer aí infinitas distributivas, né? Fazer 5 produtos notáveis aqui. Pode, né? Você estaria tentando fazer uma potenciação pela forma algébrica. Vai dar um trabalho infinito, né? Só que aqui a gente vai fazer essa potenciação aqui pela forma trigonométrica, né? A gente vai estar utilizando aqui a fórmula de Moivre. Só que a gente precisa descobrir primeiro que número complexo é esse, né? Qual que é o módulo dele, qual que é o argumento dele. Então, o primeiro passo é passar o número da forma algébrica para a forma trigonométrica, beleza? Então, esse aqui é o nosso número. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, onde ele tá. Ó, esse número aqui, ó, é o número 2. Então, ele tem a parte real 2 e a parte imaginária 2 raiz de 3. Então, esse daqui que é o nosso Z, certo? Ó. O Z à quinta, pessoal, a gente vai pegar esse módulo aqui e elevar à quinta. Então, ele vai ficar lá na frente, né? E o argumento do Z à quinta vai ser 5 vezes o argumento do Z. Então, a gente vai pegar esse θ e multiplicar por 5. Aí, ele vai parar em outro lugar aqui, o nosso Z à quinta. Tá bom? Como vocês vão ver em instantes.
Mas então, o primeiro passo aqui seria calcular o módulo e o argumento desse número aqui. Beleza? Aí, tá vendo que como levar para trigonometria, né? Levar para o plano Argand-Gauss aqui fica mais fácil de entender? Porque daí você sabe que o módulo vai ser essa hipotenusa. Essa hipotenusa de catetos, desse triângulo retângulo de catetos 2 e 2 raiz de 3. Tá bom? Daí fica mais fácil. Então a gente vai falar aqui que o módulo ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 raiz de 3 ao quadrado, né? Ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado, né? A gente está calculando aqui a norma. Aí o módulo vai ser a raiz da norma. Então aqui a gente tem 4 mais 4 vezes 3, né? Ou seja, 4 mais 12, 16. Então o que a gente conclui? A gente conclui que o módulo do nosso número complexo é 4. Isso significa que se a gente tirar 4 em evidência aqui, ó, isso daqui vai ser o cosseno do argumento, isso daqui vai ser I seno do argumento. Beleza? Simples assim. Então vamos lá. Então o cosseno do nosso argumento é meio e o seno do nosso argumento é raiz de 3 sobre 2. Então o que a gente conclui, né? Lembrando que a gente vai pegar o argumento principal, né? Ó, vamos pegar o argumento entre 0 e 2π. Ou seja, a gente vai pegar os 60 graus. Ou, né, π sobre 3. Então, galera, o nosso z à quinta, ele vai ser o 4 à quinta, certo? Porque o módulo do z à quinta vai ser o módulo do z à quinta. Beleza? Então, ó, isso aqui é 4. 4 à quinta vai ser... Ó, 4 ao cubo é 64. 4 à quinta vai ser 512, né? Então, se o nosso módulo de z aqui é 4, se ele está a 4 de distância da origem, o nosso z à quinta vai estar a 512 da origem, lá longe, né? E qual vai ser o ângulo? Aonde que ele vai estar posicionado, né? Porque a distância a gente já sabe, agora a gente precisa do ângulo para localizar ele. Então, aí ele vai estar no 60 vezes 5, né? Então, o argumento dele, ó, vai ser cosseno de 5 vezes 60 mais I seno de 5 vezes 60. Beleza? E aí agora vamos calcular, né, o seno de 300 e o cosseno de 300. O 300, pessoal, ó, ele tá aqui. Beleza? Ó, ele tá a 60 graus aqui do zero, ó. E ele, ó, ele é simétrico aqui, ó, em relação ao eixo X, ao ângulo de 60 graus. Então, o 300 vai ter o mesmo cosseno que 60. E o seno dele vai ser o oposto, né? De 60. Então, vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Maravilha. Isso significa, então, que o nosso z à quinta, ele é 512, que multiplica meio, menos, né? Meio menos e raiz de 3 sobre 2. Na verdade, eu fiz merda aqui, ó. Isso aqui é 1024. Tá bom? 4 à quinta. 4 à quinta. 1024. Foi mal aí. É porque 1024 vezes meio que vai dar o 512. Beleza, galera? Então, só perdão aqui, a aritmética. Eu errei a potência. Mas, deu pra entender, né? Tipo assim, se a gente tem aqui o nosso z, que ele é igual a... Cadê? Até esqueci qual que era o nosso z, ó. Aqui, o nosso z é 2 mais i 2 raiz de 3.
Então, se a gente fizer aqui esse cara a quinta, né? Se a gente fizer algebricamente, tem que dar a mesma coisa. Então, se você encarar todas aquelas distributivas, o que daria muito mais trabalho do que simplesmente calcular o módulo a quinta e o argumento da sua potência, né? É, daria muito trabalho, mas você chegaria na mesma resposta, né? Então, esse é o Z e esse daqui é o Z a quinta. Tudo bem? O Z tá aqui. O Z a quinta, ele tá aqui, ó. O argumento dele é 300. E ele tá lá longe, no 512. Beleza? Então, essa é a ideia. Tudo bem? Aí, é claro que o exercício ele também pode pedir pra gente fazer a potenciação de um número que já está na forma trigonométrica, né? Então, por exemplo, se o nosso número é esse aqui, pessoal, ó, 2 que multiplica cosseno de π sobre 4 mais i seno de π sobre 4, ó. Esse aqui, ele é um número que tem módulo 2 e ele tá com argumento 45 graus, né? Π sobre 4, ó. Então, esse número, ele seria esse aqui, ó. Certo? Módulo 2 e argumento 45, ou π sobre 4, tá? Então, se a gente vai fazer o z ao cubo, por exemplo, seria 8, que é 2 ao cubo, que multiplica cosseno de 3π sobre 4, mais i seno de 3π sobre 4. Beleza? Viu como é fácil? Então, o z ao cubo, ele estaria aqui, ó. Né? Esse aqui é o 3π sobre 4, que seria o 135 graus, né? Porque, ó, 45 mais 45, 90, mais 45, 135. E o módulo dele seria o 8. Da hora? Massa. Bom, galera, essa é a ideia da potenciação. Tudo bem? Então, a potenciação, ela é uma operação aí que rotaciona os números, né? Olha só que interessante. E se você pega essa potenciação e você usa ela com números reais, você vai ver também que obedece a mesma lógica, né? Se você pega um número positivo e eleva ele, ó, ele vai se distanciando cada vez mais da origem, né? Se ele for maior que 1, claro, né? Então, por exemplo, você pega o 2. 2 ao quadrado, 4. 2 ao cubo, 8. 2 à quarta, 16. Né? Porque o argumento do seu número real, ele sempre vai ficando zero. Né? 0, 0 vezes 2, 0 vezes 3, 0 vezes 4. Então, se você começa a aplicar potenciação no número real, ele continua real, porque o argumento dele é zero. E se você aplica potenciação no número negativo, pega o menos 2. Menos 2 ao quadrado dá 4, porque você vai fazer 180 vezes 2. Aí ele sai dos negativos e vai para o positivo. Aí depois você vai somar com 180 de novo. Então 4 vezes menos 2 vai virar menos 8. Aí ele cai lá no negativo. Entendeu? Então a potenciação de negativos vai dando essa volta. Por isso que a gente tem um valor positivo e um negativo. Um positivo e um negativo. Quando a gente eleva um número negativo às potências, né? Que nem, ó, menos 2 ao quadrado é 4, menos 2 ao cubo é menos 8, menos 2 à quarta é 16. O que está acontecendo aqui é isso, ó. 4 menos 8, 16, porque os números eles vão rotacionando 180 graus. Cada vez que você faz a potenciação, você está acrescentando 180 graus no argumento dele. E o módulo está se multiplicando também. Beleza? Então, essa que é a ideia aí da potenciação. Bom, galera, sei que é bastante coisa aí, né? Bastante informação. Mas eu ainda preciso passar a radiação aqui na aula de hoje, tá? Porque, tipo assim, esse volume do IESE, que é o volume 6, ele trata de números complexos, polinômios e equações, né? Então, tipo assim, o número complexo, essa aula de hoje, ela é só
a gente está introduzindo a possibilidade de se usar números complexos na matemática, beleza? Mas a utilidade do número complexo aparece mesmo quando a gente vai resolver equação polinomial. Porque se você vai resolver uma equação que seu delta dá negativo, uma equação do segundo grau, no mundo dos reais você para. Mas agora que a gente está estudando complexos, você vai poder continuar a sua conta, tá bom? Então, tipo assim, esse volume, essa parte de números complexos e operações com números complexos é só a primeira parte do livro. Porque logo em seguida a gente vai começar ver a utilidade dos números complexos na prática mesmo, que é na hora de calcular equações, tá bom? Na física, pessoal, os números complexos eles aparecem bastante quando você vai trabalhar com eletromagnetismo, tá bom? Porque quando você começar a calcular quando você começa a mexer com capacitor, indutor, essas coisas assim, você precisa de usar matemática complexa para conseguir resolver alguns problemas, tá bom? Então, uma das grandes utilidades dos números complexos é na física do eletromagnetismo, beleza? Mas eu não sei se vocês chegam a usar número complexo no. Eu não lembro, na verdade, né? Porque, tipo assim, eu usei porque, tipo, eu fiz turma ITA, né? Então, eu acabei usando complexo no eletromag no ensino médio ainda. Mas eu não sei se como é que a física é cobrada aí de vocês nesses concursos aí, beleza? Mas enfim, se vocês se depararem com números complexos em eletromag, não se assustem, tá bom? Porque aparece mesmo. Daí. Mas, tipo assim, eu usei um pouquinho disso aqui no ensino médio mesmo, em física. Mas, não sei se vocês vão aprender. Enfim, radiciação. Bom, pessoal, agora a gente vai mudar um pouquinho o nosso conceito de radiciação, né? Ó, a gente vai começar aqui com a seguinte reflexão. O que é radiciação, né? Quando você tira a raiz enésima de um número, né? Então, você vai tirar raiz cúbica, raiz quadrada, né? Raiz quinta. Você está procurando que número vezes ele mesmo, n vezes, resulta no seu z. Por exemplo, se você vai tirar a raiz de 4, a raiz quadrada de 4, você quer saber que número vezes ele mesmo, né, dá 4. Não é isso? Então, quando você tira essa raiz, você quer saber isso, né? Você quer saber qual número que vezes ele mesmo dá 4. Quando você tira, por exemplo, a raiz cúbica de 8, você quer saber que número vezes ele mesmo dá 8. Eu quero saber qual é esse número que ele vezes ele dá 8. Então, quando a gente está trabalhando no mundo dos reais, né, faz sentido a gente imaginar que só existe um número, né? Por exemplo, que número vezes ele mesmo 3 vezes dá 8? 2. Porque 2 vezes 2 dá 8, né? E nenhum outro número seria capaz de fazer isso. Porque pensa, se você está pegando um número e multiplicando ele por ele mesmo 3 vezes está dando 8, se você pegar um número um pouquinho maior e multiplicar por ele mesmo 3 vezes, vai dar um pouquinho maior que 8. E o mesmo que se você pegar um número um pouquinho menor e multiplicar ele por ele mesmo 3 vezes, também vai dar 8. Beleza? Então, é lógico a gente pensar que, tipo assim, a raiz te dá um número, né? Só que agora nos números complexos, que a gente não está trabalhando mais em uma dimensão, mas sim em duas, e com essa loucura aqui que está acontecendo de rotação, o que vai acontecer, pessoal?
vai acontecer que... Reparem nesse exemplo aqui, ó. Deixa eu só achar onde que eu escrevi. Reparem nesse exemplo aqui, ó. 1. 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1, né? Então, 1 ao cubo é igual a 1. O que a gente conclui, né, é que a raiz cúbica de 1 é 1. Tudo bem? Então, que número vezes ele mesmo 3 vezes dá 1? 1. Não é isso? Agora, se a gente pegar esse número aqui, ó, menos meio mais raiz de 3 sobre 2i, se a gente elevar ele ao cubo, olha só o que vai dar. Esse cara aqui, ó, vamos montar ele no nosso plano aqui, nosso plano cartesiano. Ele tá aqui no menos meio, raiz de 3 sobre 2. Então é esse ponto aqui. Certo? O módulo dele é 1. Tudo bem? Vocês podem fazer aqui o módulo, mas se você fizer o Pitágoras aqui vai dar 1, tá bom? Já vou adiantar para vocês, para poupar tempo. E o argumento desse carinha aqui é 120, né? Ó, o seno é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é menos meio. Então, esse número complexo aqui, pessoal, ele é esse cara aqui na sua forma trigonométrica. Então, se a gente pega esse cara aqui e eleva ele ao cubo, qual que é o resultado que a gente vai encontrar? O módulo ao cubo. O cosseno, o argumento dele vai ficar multiplicado por 3, não é isso? Ó, então, esse número aqui ao cubo vai ser igual a 1 vezes cosseno de 360 mais i seno de 360. E cosseno de 360, ó, é 1. E o seno de 360 é 0. Isso significa que esse cara ao cubo é 1. Interessante. Isso significa que a raiz cúbica de 1, ela pode ser 1. Mas a raiz cúbica de 1, ela também pode ser menos meio mais raiz de 2, mais raiz de 3 sobre 2i. Porque esse número aqui, ó, quando você eleva ao cubo, dá 1. E existe outro número também que acontece isso. Que é o... Eu vou colocar aqui o número, tá, pessoal? Mas vocês podem fazer aí para conferir. O menos meio menos raiz de 3 sobre 2i, que é esse número aqui, ó. Que ele tá defasado de 240. Tudo bem? Então, olha que interessante. Se você vai calcular a raiz cúbica de 1, você tem 3 respostas. Você tem o 1, você tem aqui o menos meio mais raiz de 3 sobre 2i, e você tem aqui o menos meio menos raiz de 3 sobre 2i. Se você pegar qualquer um desses 3 números e elevar ao cubo, dá 1. O 1 acontece isso porque o argumento dele é 0, né? O argumento desse cara é 120. Se a gente pegar o 120 e elevar se multiplicar por 3 dá 360, ou seja, ele cai aqui na reta real. E o argumento desse terceiro cara aqui, ó, é 240. Se a gente multiplicar 240 por 3, dá 720. E o 720 ele cai aqui também. Então, esses números aqui, ó, quando rotacionados, eles vão cair na reta real. E não só isso, eles vão cair em cima do 1. Isso significa que a raiz cúbica de 1 é esse ou esse.
Professor, eu poderia ter pegado também o número complexo que tem argumento 360 e módulo 1? Poderia, mas ele cairia na mesma posição que o 1. Ah, e se eu pegasse o número complexo que tem módulo 1 e argumento 480? Seria esse número complexo aqui, ó. Ele cairia na mesma posição que esse aqui. Então, só essas três aqui são pontos distintos, né? Qualquer outra raiz cúbica de 1 que você pegue, você vai ser análogo a um desses três pontos, tá bom? E é aí que a história começa a ficar interessante, né? Porque antes a raiz cúbica de 1 era 1 e ponto. Só que agora a raiz cúbica de 1 pode ser três coisas, né? Bom,